Dizer que na mesma noite você vai ver uma criança agachada aos pés de sua cama, uma criança pálida te encarando, com a roupa que foi sepultada. Oi, meus amores, eu sou a Isa, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então, eu vou trazer um quadro novo para vocês, onde eu vou contar histórias de terror, casos sobrenaturais, casos criminais, creepypastas. Espero muito que vocês gostem. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Se não for inscrito, se inscreva no canal que isso vai estar me ajudando bastante. Se você tiver alguma história para contar, pode estar me mandando. Casos criminais, história que vocês mesmos vivenciaram, pode me mandar que eu conto no canal também. E é isso, muito obrigado. Vamos pro vídeo. Então, vamos para a primeira história do vídeo. Existe uma lenda antiga que fala sobre crianças mortas que visitam a nossa casa. Minha avó me contava essa história sempre que eu deixava os brinquedos espalhados pelo chão. Cata isso, senão o menino morto leva. Ela dizia. Hoje, adulta, imagino que ela dizia isso só para mim não deixar os brinquedos espalhados pela casa. Dizem que os espíritos de pessoas que morreram ainda criança buscam, além dos brinquedos, doces. Como viveram pouco tempo entre os vivos, esses espíritos se acostumam rapidamente com a ideia da morte e conseguem adentrar a casa das pessoas com mais facilidade. Em alguns casos, se na casa em questão morar crianças, os espíritos começam a aparecer de maneira discreta para elas, tornando-se o que conhecemos como amigos imaginários. Há um exercício que te ajuda a enxergar as crianças que brincam na sua casa durante a noite. Se você tiver algum brinquedo, deixe ele perto da sua cama e antes de dormir, diga as palavras de maneira doce, como se estivesse falando com uma criança viva. Brinca, criança que morreu. O brinquedo que um dia foi meu, nessa noite será seu. Dizer que na mesma noite você vai ver uma criança agachada aos pés de sua cama, uma criança pálida te encarando, com a roupa que foi sepultada. Tente não demonstrar medo e, caso consiga, empurre o brinquedo até ela. No outro dia, quando acordar, você vai ouvir passos de criança correndo pela casa, como se ela estivesse brincando, pois ela entendeu que é bem-vinda ali. Porém, atenção! Na noite seguinte, repita as palavras e ordene que o espírito vá embora. Deixe um doce sobre a cabeceira de sua cama e diga: criança morta já brincou. Apanhe seu docinho e siga seu caminho, para que o espírito entenda que chegou a hora dele partir. Caso você não faça esse segundo ritual e opte por deixar ele em seu lar, o espírito ficará preso em seu quarto até que consiga o que quer, levar, além do brinquedo, alguém da casa para brincar eternamente com ele. Próxima história. Vozes do Além. Tudo começou a dar certo na minha vida quando finalmente comprei um lugar em que eu poderia descansar feliz com minha amada, que logo depois me surpreendeu com a notícia que estava grávida do nosso primeiro filho. Os dias foram uma maravilha, enquanto nós estávamos com dezenas de planos para o futuro. No momento em que meu filho estava prestes a nascer, eu consegui transferência para morar perto do imóvel no qual comprei uns meses antes. Tinha tudo para dar certo. A animação nos controlou e o amor deixava a estrada chuvosa e cheia de neblina como um arco-íris. Mas a rodovia era perigosa e a chuva ilusória. Acabei abusando da velocidade e a curva chegou traiçoeira. Outro carro ultrapassou e sua faixa nos encontrou. Senti uma sensação de perigo iminente. Aquele desejo de abrir os olhos custe o que custar, e observei algumas pessoas do SAMU me conduzindo para dentro do que aparentemente era um hospital. Tentei me mexer e um dos homens colocou sua mão em meu peito, pedindo para que eu ficasse quieto, pois não sabia se eu havia fraturado algum osso. As memórias estão fumaçando no meu passado, tentando desenhar o que aconteceu e onde estava. Não adiantava de nada, meu corpo todo doía e as luzes estavam ficando mais claras. Ao decorrer, que a maca atravessava os corredores e finalmente me entreguei. Ainda pude saborear o gosto de ferro na minha língua ressecada, os segundos em que despertei. A sensação nauseante e a deformidade da minha visão foi mudando aos poucos. Uma enfermeira, cuidando de alguns objetos em cima da estante, se assustou quando perguntei onde estava e olhou na minha direção. Aproximou e mexeu no meu corpo, e mais uma vez indaguei para saber o que estava acontecendo. Então, imediatamente, seus lábios tremeram de forma hesitante e disse que iria chamar o médico. O sujeito me perguntou se eu estava bem, e eu acendi com a cabeça. A enfermeira estava me observando também. Eu não precisei ouvir mais nada.
Quando a fumaça finalmente ganhou forma daquela noite, a tempestade, a estrada, o carro traiçoeiro e o apagão na minha mente. Mesmo antes da pior notícia chegar, depois dos meus papos clínicos, eu comecei a chorar. O cara com a sua roupa toda branca foi explicando que eu havia ficado quase um dia e meio desacordado. Meu corpo não sofreu nenhum ferimento grave, mas a minha esposa, por sua vez, não teve tanta sorte. Ela não sobreviveu e a criança estava morta. Todos acharam melhor que o bebê fosse enterrado junto com a mãe, para assim o espírito descansar em paz. Chego em casa, vou abrindo a porta e observando todos os móveis cobertos como fantasmas por lençóis brancos. O vazio e o silêncio são impiedosos no lugar. Põe a chave em cima da cadeira e logo em seguida desabo em soluços com tudo o que aconteceu, me sentindo culpado e ainda mais deteriorado por nem ter participado do velório da minha esposa, da qual eu matei. Fui direto pro chuveiro, arrancando minhas roupas com unhas e dentes, me jogando debaixo do chuveiro com os braços na parede. O vapor quente da água começa a me sufocar, até que, enquanto meus olhos estão fechados, batidas em todos os lados, nas paredes, no teto e no chão, me despertam. E eu vejo meu corpo vermelho como sangue. Aterrorizado, deslumbro o chuveiro se tornar uma cachoeira. Começo a escapar, derrubando algumas coisas e agarrando a toalha de banho. Em frenesia, passo o pano no meu rosto para perceber que está tudo normal. Ainda agitado pelo ocorrido, seja lá o que foi que houve, talvez seja alguma consequência do trauma que passei. Não demoro muito para ir direto para a cama. Nem precisei comer nada, porque minha consciência não deixaria que eu tentasse ocupar o vazio do meu estômago. Em poucos minutos, acreditando que finalmente descansaria, aquele caos ressurgiu, agora com arranhões e a cama tremendo. Fiquei assustado e, ao me virar para ligar o abajur, apreciei Kate, a minha esposa, próximo aos meus pés. Estava claramente desesperada e sua alma atormentada repete várias vezes as seguintes palavras: o salve antes que seja tarde demais. Por favor, faça alguma coisa. Fico apavorado, minha respiração se torna pesada e difícil. Finalmente consigo ligar o abajur próximo à minha cama. Meu quarto não tinha nada. Qualquer tipo de intenção de descanso ou sono desapareceram naqueles minutos. Levanto da cama para tentar acalmar minha mente e minha respiração estava cada vez mais pesada. Sabia que precisava tomar um pouco de ar fresco. Fui direto para a varanda, sentando na cadeira de balanço. Depois de muito ofegar, comecei a recuperar o domínio dos meus pulmões, mas algo me surpreendeu mais uma vez, o som do rádio, vindo da sala, e eu nem tinha ligado o aparelho. Enquanto os meus andares delicados se aproximam, os ruídos nesse momento, em estática, vão se transformando em sons, semelhantes ao tormento de um bebê chorando. Uma criança rouca e aparentemente desesperada. Claramente estou ficando louco, ainda mais quando tento desligar o aparelho e vejo que não está respondendo, e muito menos conectado à tomada de energia. Começo a questionar minha sanidade. Tento fugir mais uma vez pela porta. Sinto calafrio e a temperatura bruscamente caindo no meu cômodo. Saindo do nada, alguém me agarra, me pressionando contra a parede, rugando a gola da minha camisa e dizendo que eu preciso ajudar alguém. É minha esposa falecida, com aparência semelhante à morte, seus olhos secos, a pele azulada e um cheiro de algo que não deveria estar aqui. Peço desculpas por tudo que fiz, dizendo que não foi minha culpa e o quanto eu sinto muito. Sem querer olhar mais uma vez em seus olhos, ela finalmente desaparece e me vejo pressionando meu próprio pescoço com minhas mãos lunáticas. Eu mal saí do hospital e não estou bem. A comida não tem o mesmo gosto e todas as vezes que eu fecho meus olhos, vejo minha falecida esposa sendo desenhada por fumaças brancas, desesperada, agoniada, em algum lugar apertado e escuro. A criança chora, preenchendo todos os vazios com seus suspiros, até que meus olhos se abrem, nos segundos em que imagino que consegui apagar na exaustão. Percebo que não consigo fazer mais nada, além de ser atormentado por isso. Quando eu finalmente reparei, os raios de sol aparecendo pela janela. As minhas têmporas doeram pelo contato. Fui à farmácia mais próxima e comprei remédios para tentar descansar minha mente em um sono infinito. Ao empurrar a quantidade demasiada na minha garganta e preencher com um copo com água, meu organismo tratava de expulsar. Não importava quantas vezes eu fazia, parecia que algo estava possuindo meu corpo. Jogo-me na cama e não existe nada além de silêncio, meu tormento e a minha cabeça. Os momentos em que tudo fica calado o suficiente é quando ela surge, o seu corpo em estado de decomposição, Kate repetindo enquanto se aproxima.
Ele precisa da sua ajuda. A chuva vai voltar mais uma vez. Você precisa ajudá-lo. Mais uma vez peço desculpa por tudo que fiz, por ter lhe matado e ceifado a vida da nossa criança, como o pior monstro de todos. Seu comportamento espectral fica ainda mais desesperado com as minhas súplicas. Irritada, deu tapas no meu rosto e continuou repetindo as sentenças torturantes. No entanto, dessa vez, no momento de sofrimento, suplicou para que eu cavasse onde estava enterrada. O tempo parou. Enquanto eu estava ouvindo o desespero da falecida, os gritos de uma criança me atormentavam, minha cabeça latejando, sangue escorrendo pelas paredes, batidas em todas as direções, e finalmente eu cuspi um berro, desesperado para que parassem, para que eu de alguma forma pudesse lhe encarar e enxergar o crime que eu fiz. Fui à garagem e peguei uma pá. Já estava escuro e tarde da noite. Ninguém viu quando eu entrei no cemitério e encontrei o coveiro dormindo, agarrado com uma garrafa de vinho. E comecei a cavar na sepultura da minha tão amada Kate. Tão poucas horas que ela me deixou, e a chuva aparecendo de repente, fez tudo voltar para o passado. Eu não tive coragem de vir aqui. Preciso finalmente encarar meu crime. Dominado pela brutalidade e a psicose, não conseguia controlar os meus braços, enquanto enfiava a pá, golpeava com os meus pés descalços e jogava pelas minhas costas um monte de terra. Quanto mais me aproximava da madeira de seu leito, ouvia um choro de criança, atormentando-me, pressionando a minha mente. Finalmente chego na madeira, já que senti a pá socando algo sólido. Sem controlar meus instintos, coloco os dedos, quebrando as unhas na adrenalina primata e monstruosa. Abro o caixão, enxergando o corpo da minha falecida, em uma expressão de angústia, cabelos cuidadosamente jogados dos dois lados, veias com tom verde, deslizando nas suas curvas, os braços em formato de X em cima do estômago, e no meio há uma criança ainda respirando, seus lábios próximos do seu seio, severamente desnutrida. Sou surpreendido por meu filho vivo, olhos fechados, fraco demais, e tenho os meus braços e saio do cemitério. Antes de colocar meu último pé para fora, posso apreciar o espírito da minha falecida esposa, agora feliz. Vamos para a próxima história. A mulher sem expressão. Em junho de 1972, uma mulher aparece no hospital César-Sinai, com nada além de longas vestes brancas cobertas de sangue. Agora, isso por si não deveria ser tão surpreendente, já que muitas vezes as pessoas têm acidentes nas proximidades e vão para o hospital mais próximo para atendimento médico. Mas havia duas coisas que causaram náusea e horror nas pessoas que a viram. A primeira é que ela não era exatamente humana. Ela se parecia perfeitamente com um manequim, mas tinha a destreza e fluidez de um ser humano normal. Seu rosto era desprovido de sobrancelhas e coberto de algo que lembrava um manequim mais do que qualquer outra coisa. Ela tinha grandes presas entre os dentes, as mandíbulas presas tão artificialmente firmemente em volta, de modo que o resto dos dentes não poderiam ser vistos. O sangue ainda estava esguichando sobre seu vestido, escorria para o chão. Ela então puxou o sangue para fora da boca, jogou de lado e entrou em colapso. A partir do momento em que ela atravessou a entrada, ela foi levada para um quarto de hospital limpo, antes de ser preparada para a sedação. Estava completamente calma, inexpressiva, imóvel. Os médicos acharam melhor contê-la e esperar até que as autoridades chegassem. Ela não protestou. Eles não foram capazes de obter qualquer tipo de resposta dela, e a maioria dos membros da equipe se sentia desconfortável de olhar diretamente para ela por alguns segundos. Mas no segundo dia, em que a equipe tentou sedá-la, ela lutou com força extrema. 2 membros do pessoal tiveram que segurá-la, até que seu corpo se levantou da cama com aquela expressão vazia. Ela virou os olhos sem emoção para o médico e fez algo incomum. Ela sorriu. Nisso, a médica gritou e ficou completamente em choque. Na boca da mulher não eram dentes humanos, mas longos, com pontas afiadas, muito longos para sua boca fechar completamente e sem causar nenhum dano. O médico olhou para ela por algum momento antes de perguntar: que diabos é você? Ela inclinou a cabeça até o ombro para observá-lo, ainda sorrindo. Houve uma longa pausa. A segurança foi alertada e pode ser ouvida vindo no corredor. Ao ver o segurança se aproximando, ela se lançou para frente, afundando os dentes na garganta do médico, arrancando sua jugular e deixando cair no chão, ofegando por ar enquanto engasgava com seu próprio sangue. Ela se levantou e se inclinou sobre ele,
com o rosto chegando perigosamente perto de seu rosto. Enquanto a vida desaparecia de seus olhos, ela se aproximou e sussurrou em seu ouvido: Eu sou Deus. Os olhos do médico se encheram de medo, enquanto observava ela calmamente se afastar, indo de encontro aos seguranças. Sua última visão teria sido vê-la se deliciando de cada um dos seguranças. Uma médica que sobreviveu no incidente a chamou de a mulher sem expressão. A mulher nunca mais foi vista novamente. Vamos para a próxima história. Estranha criatura. Nesses dias aconteceram coisas muito estranhas comigo. Eu não acredito muito em fantasmas ou espíritos, mas ontem aconteceu uma coisa que me fez pensar um pouco sobre isso. Não, eu tenho vergonha, velho. Viu, tá me olhando. Ah, não, amor. Bota o fone. Bota o O fone. celular caiu e ficou só na minha barriga. Bota o fone. Na barriga, Você velho. tá olhando pra mim. Mãe, por favor, amor. Poxa, eu tô olhando pra você agora porque você tá falando comigo. Não, é porque eu tava falando e eu tenho vergonha. Eu tô te falando que eu não consigo gravar com você aqui. Então, se você for ficar, por favor, bota o fone. É rapidinho. Meu nome é Ivan. Eu tenho 21 anos. Há um tempo eu decidi sair da casa dos meus pais. E com meu dinheiro comprei uma casa aqui perto do bairro. Então comecei a morar lá. Na parte da noite, aqui costuma ser bem barulhento, porque minha casa é praticamente grudada com a dos vizinhos. Então eu nunca liguei tanto para os barulhos estranhos no meio da noite. Era mais um dia de trabalho e eu tinha chegado tarde em casa ontem. Por isso eu entrei, tomei um banho e fui direto para a cama, porque eu precisava descansar para ir trabalhar no outro dia. Então, eu fechei a porta do meu quarto, me deitei e fechei os olhos. Depois de alguns minutos, eu acordei com uns barulhos estranhos. Eu não liguei no começo, até que notei que os barulhos estavam dentro da minha casa. Eu pensei que era um bandido, ou coisa assim, porque não temos muita segurança aqui no bairro. Então eu fui agachado para não fazer nenhum barulho e checar o que era. Eu sei que eu deveria fingir que nada aconteceu, para não ter o risco de levar um tiro ou ser esfaqueado. Mas eu não estava pensando direito porque estava muito cansado e não tinha dormido quase nada. As casas ao lado estavam muito quietas e parecia que eu morava perto de vizinhos. Sem pensar muito, eu levantei, fui até a porta e abri ela devagar, para não levantar a atenção de quem estivesse dentro da minha casa. Foi a pior escolha que eu fiz na minha vida. O barulho de coisa arrastando ecoava no corredor, me fazendo ficar com um pouco de medo. Eu olhei bem para a cozinha, que era de onde estava vindo o barulho. Na hora, o barulho parou e eu não vi nada. Fiquei um tempo olhando a cozinha com dúvidas de o que era que estava fazendo esse barulho. Eu me virei rindo de mim mesma, por estar com medo de coisas da minha cabeça. Eu ia em direção à minha cama. Então eu ouvi um estalo da cadeira. Quando eu virei, não consegui explicar o que era. Eu apenas vi olhos me observando no escuro. Olhos brilhantes me olhando fixamente. Eu não conseguia nem piscar. Eu havia ficado paralisado de tanto medo que eu senti na hora. Eu pensei em gritar, mas tinha medo do que poderia acontecer comigo. Eu pude ouvir a figura cochichando. Isso é apenas um sonho ruim. Ela começou a se aproximar de mim, antes que eu pudesse correr. Tudo ficou escuro e eu acho que desmaiei de tanto medo. Não sei ao certo o que tinha acontecido naquela hora. Hoje de manhã eu acordei na minha cama como se nada tivesse acontecido. Porém, eu senti que havia algo em minha mão. Ao abrir minha mão, eu me deparo com um papel. Eu abri para ver o que tinha, e nele estava escrito: Aguarde. Eu fiquei preocupado, porque como eu teria um papel na mão se eu estava dormindo? Olhei para o despertador e já era 9h35. Estava atrasado para o trabalho. Então eu corri e fui escovar os dentes e peguei uma maçã para comer no caminho. Eu voltei para o quarto para pegar minha blusa, já que estava muito frio naquele dia. E então eu lembrei do sonho que eu tive, e foi aí que tudo clareou em minha mente. Então eu lembrei da frase: Isso é apenas um sonho ruim. Eu não consegui ver a face da criatura, e essa noite estou com medo de dormir aqui novamente. Então, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, e é isso, até o próximo vídeo.